a primeira jornada Sexualidade Pantanal Mato Grossense, né? Um evento aí organizado pela psicóloga também, né, a Irani Marangão Ferreira, com apoio também do Dr. Apolo Polegato de Freitas Júnior, médico urologista, e que conta com a participação, conta com presenças de pessoas da especialidade em sexualidade. E eu estou recebendo hoje o professor Paulo Tessarioli, né? Ele é psicólogo e especialista em sexualidade e vai falar pra gente aí a importância desse evento e também da sua vinda aí a Cáceres. É a primeira vez, professor Paulo, bom dia. Bom dia, Tavares, bom dia a todos os seus ouvintes. É a primeira vez que eu venho à cidade de vocês e eu confesso que estou muito surpreso com todo o acolhimento, toda a receptividade com a qual fomos recebidos aqui. Esse convite, essa iniciativa aí da doutora Irani, eu acho que é uma iniciativa que é como se fosse uma semente mesmo, né? Então uma semente que está sendo plantada e nós vamos aí zelar para que essa semente germine e dê bons frutos, porque é o primeiro trabalho, pelo que eu entendi, que está sendo feito aqui na região de vocês, e eu confesso que me emociono muito de saber disso, porque sempre é tempo de começar, né? Eu estou há 12 anos nessa área, como você comentou, eu sou especialista em sexualidade e eu percebo a necessidade, isso não estou falando de Cáceres especificamente, estou falando de todo o Brasil. Há uma necessidade urgente de se trabalhar a sexualidade da forma como ela deve ser trabalhada. O que nós temos hoje, e isso sempre ocorreu, eu trabalho, como eu falei, há 12 anos com essa questão, as pessoas quando ouvem a palavra sexualidade, por ela começar, por coincidência, com as mesmas 3 letras da palavra sexo, acreditam que sexualidade é sinônimo de sexo. E, na verdade, a sexualidade é muito maior do que o sexo. O sexo é uma parte da sexualidade e não tem como definirmos sexualidade a partir da definição que temos de sexo. Então a sexualidade ela envolve uma série de questões, como por exemplo essa forma como estamos aqui agora, nos relacionando, né? Pessoas que têm uma boa vida, que têm uma boa qualidade de vida sexual, são pessoas que se relacionam umas com as outras, são pessoas que saem de casa, que não ficam, por exemplo, socada dentro de um quarto, não querendo ter contato com as pessoas. A sexualidade ela diz respeito a muitas coisas, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, a forma como nós pensamos enquanto homens, enquanto mulheres, a forma como nós nos relacionamos com outros homens, com outras mulheres, né? A forma como nós nos portamos diante das pessoas, então, ao cumprimentarmos com um beijo, aperto de mão, abraço, tudo isso tem a ver com sexualidade. Então, sexualidade é muito mais do que as pessoas imaginam muitas vezes que é sinônimo de sexo. Sexo é uma parte da sexualidade e eu diria, no alto da minha experiência, que não é tão alto assim ainda, são só 12 anos de estrada, eu diria que o sexo não é a parte mais importante da sexualidade. Informações da nossa manhã, 8h01. Estou conversando com o professor Paulo Tessarioli, psicólogo e especialista em sexualidade, que está em Cáceres aí, a convite da doutora Irani Marangão, para falar aí para os acadêmicos, profissionais aí também que estão lá participando dessa primeira jornada da sexualidade. A sexualidade no Brasil, ela é encarada, ela é vista como uma pós-graduação. Então é um conhecimento que você adquire não nas graduações. Isso é muito importante de se falar, Tavares, dessa forma como eu estou falando, porque geralmente as pessoas acreditam que um psicólogo, ao se formar, ele estuda a sexualidade. Ele tem uma disciplina que vai tratar do assunto, ele tem um professor que vai falar disso em sala de aula. Pode até ser verdade, mas isso não é contemplado pelo currículo do psicólogo, entende? Então o psicólogo não tem isso na formação, a sexualidade como tema, como estudo. Tem que se especializar nessa área. Tem que se especializar, né? Exatamente. Depois que ele termina a formação, ele pode buscar isso a título de pós-graduação. A mesma coisa o médico, viu? Por incrível que pareça, os nossos ouvintes, talvez alguns já passaram por essa situação, ou quem ainda não passou pode ainda passar, que é de repente estar na frente de um médico e querer falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade de que forma? Poxa, doutor, eu tive uma dificuldade, eu tive um problema sexual, como é que eu faço, tal. E muitas vezes o paciente do médico acredita que o médico tenha tido isso como formação na faculdade de medicina. E eu confesso a vocês, estou falando isso com propriedade mesmo, porque eu dou aula para médicos e psicólogos lá em São Paulo, que é um curso de pós, como eu falei para vocês, sou convidado desses tipos de curso. O médico também não aprendeu sobre o que é sexualidade, né? Ele sabe aquilo que ele aprendeu na vida, aprendeu com a vida. Talvez se teve a felicidade em algum momento da sua formação escolar ou universitária ter algum professor que comentasse o assunto,
que abordar o assunto, perfeito, mas se não teve, ele tem as mesmas dificuldades, o profissional da saúde e até da educação, eu não estou falando aqui da educação, mas vai pelo mesmo caminho, eles têm a mesma dificuldade que nós, né, leigos, pessoas que não estudaram, também têm. Né? Certo. Bom, eu estou vendo aqui que o público-alvo do evento, aí até depois o senhor vai entender a minha pergunta, estudantes da área da saúde, educação, profissionais das áreas humanas que têm um interesse, que trabalham com a comunidade familiar, pessoas que desejam adquirir conhecimento sobre a sexualidade. A gente percebe que o público é tão abrangente, mas a participação não está tão como deveria, né? Isso se deve a algumas resistências, algumas questões de ainda não compreender o termo sexualidade. Exato. Um certo medo, talvez, também, Exato. pode estar envolvido também nessa questão aí. E de que maneira o professor pode falar aí para essas pessoas que a gente tem que buscar o desenvolvimento para poder desenvolver pessoas? Eu acredito que o tema ainda ele desperta reações, e geralmente as reações são negativas. Agora nós estamos aqui falando, eu estou me dirigindo aos seus ouvintes, e a professora Graça Margarete Tessarioli, ela está lá na Unemat, né, e conduzindo já a primeira atividade do dia. Ela inclusive está falando sobre isso que eu estou falando aqui agora, né? Existe uma educação sexual que eu recebi, você recebeu, todos nós somos educados sexualmente. Porém, essa educação sexual, ela é feita com base no silêncio. Há uma educação sexual que se processa, só que essa educação sexual é uma educação sexual que é feita com base no silêncio, ou seja, a gente não fala abertamente sobre o que está acontecendo, sobre o que deveria se falar, enfim. E essa educação sexual pelo silêncio desemboca em dois caminhos. Ela desemboca na perpetuação dos mitos sexuais, que são muitos, uma infinidade deles, e nos tabus sexuais. E esses caminhos, né, que nós trilhamos quando a gente não tem essa formação em sexualidade, que é o caminho dos mitos e dos tabus sexuais, nós sempre percebemos que as nossas reações são as mais diversas, mas geralmente são reações de dúvidas. Então nós geralmente temos dúvidas no caminho, e medo. Medo também é uma outra reação muito comum das pessoas quando o assunto é sexualidade, porque as informações não vêm, as orientações não existem, então as pessoas trilham os seus próprios caminhos sempre com dúvidas e com medo. Professor, agora o senhor tocou no assunto aí de como falar de sexualidade na família, né? E com muitos pais aí nesse momento não está tendo oportunidade de estar aqui participando do evento, né? E na sua cidade, aí na sua casa, no seu ambiente, está se perguntando, mas de que maneira então eu posso abordar o meu filho? Tem uma idade específica? Tem um momento certo? Como que eu posso falar desse tema em meio a tantas dúvidas que aparecem na mente de uma criança ou de um adolescente? Perfeito. Então, vem lá a criança, ela pergunta. Então, o que ela pergunta é o que ela quer ouvir. Então, dependendo da faixa etária, quando se trata de crianças, aquilo que está sendo perguntado, responda. Responda também dentro do entendimento que ela tenha. E aí não vá além disso. Né? Então, quando se trata, por exemplo, de pré-adolescentes ou adolescentes, você vai interagir na linguagem deles. Óbvio, não precisa falar palavrões ou até mesmo termos que eles utilizem mais populares, mas assim, você tem que interagir de igual para igual. Chegando no final da nossa entrevista, o assunto é muito interessante, vai aparecendo mais e mais questionamentos, e você que está aí ligado na difusora, eu conversei aqui com o professor Dr. Paulo Tessarioli, psicólogo, especialista aí na área da sexualidade, que é de São Paulo, está em Cáceres, juntamente com a professora Graça também, falando aí para acadêmicos, profissionais aí da área, né, hoje, que segue durante todo o sábado na primeira jornada de sexualidade, Pantanal Mato Grossense. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Um site aí também, tem o seu site para o pessoal acessar, depois tirar dúvida, entrar em contato. www.falandodesexualidade.com.br. Simples assim, falandodesexualidade.com.br. É um site onde você vai encontrar informações sobre um programa de TV que nós temos na internet. Quando o assunto é sexualidade, nós temos que buscar informação de qualidade e a orientação. Quem está dando essa orientação é uma pessoa que tem responsabilidade com aquele assunto. Então, perfeito, se encaixou tudo direitinho. Então, quando você puder acessar a internet aí, www.falandodesexualidade.com.br. Nós ficamos imensamente agradecidos com todo esse carinho aqui da cidade de Cáceres, em especial ao Tavares agora aqui na rádio. E muito obrigado por você estar nos ouvindo. Espero encontrá-los ainda na jornada. Ainda temos tempo, nós temos um dia todo pela frente de jornada de sexualidade aí na Unemat, ok?
Bem, tá aí, né? Na nossa manhã, música, prêmios, informação e, né? Assim para desejar aí as boas-vindas também ao professor Paulo Testarioli. A gente vai tocar o som do Almir Sater para ele que está aqui curtindo esse clima pantaneiro também na nossa região, a música Xalana. Prazer foi todo nosso em recebê-lo também aqui.